Agostinho de Hipona vai erigir algumas discussões acerca das primeiras reverberações que se compreendem num grau mais profundo acerca da concepção da linguagem dentro do aspecto filosófico, no qual era circunscrito o próprio Agostinho de Hipona, que vai reverberar posteriormente em questionamentos como, por exemplo, acerca da linguagem Wittgenstein, do próprio Lacan, o que vai ocasionar algumas reflexões inusitadas e convergências entre esses pensadores, né? Lacan, Wittgenstein e o próprio Agostinho. Em De Magistro, né, Agostinho postula algumas reverberações acerca da concepção da linguagem, mais especificamente no capítulo 1, onde, em diálogo com Adeodato, né, eles concordam que quando se fala, né, quando se usa a linguagem através da prerrogativa da fala, se pretende ensinar ou recordar. Entretanto, enquanto pensamos as palavras, também estamos falando mentalmente. Além dessa questão, a memória, ela utiliza-se das palavras, ou traz à mente determinadas coisas, nas quais as palavras são sinais. No capítulo 2, né, é concebida a seguinte ideia, né? Palavras se reverberam como sinais, né? E um sinal não pode ser sinal sem significar algo. Logo, suspende-se a questão do significado da palavra nihil ou nada, né, em vista dessa problemática. Entretanto, é neste mesmo capítulo que Agostinho pede a Adeodato que não explique uma palavra por meio de outras, mas que mostre as coisas das quais as palavras são sinais. Já no capítulo 3, se afirma que uma palavra só pode ser explicada por outras palavras, entretanto, aquilo de que uma palavra é sinal pode ser demonstrado por meio de sinais que não são palavras. Ou seja, se alguém nos pergunta o que uma coisa já estamos, de certa forma, concebendo essa coisa. É preciso, então, que utilizemos um determinado sinal para que essa pessoa saiba que estamos correspondendo àquela respectiva percepção. Mas se não estamos fazendo ainda essa coisa, só é preciso fazê-la para mostrar o que ela seja. Desenvolvendo a partir do capítulo 3 para o capítulo posterior, o capítulo 4, né, é concebido que as coisas que são sinais só podem ser mostradas por meio de outros sinais. Entretanto, as coisas que não são sinais podem se mostrar ou com gestos ou com algum outro tipo de sinal. Uma vez que a palavra é tudo aquilo que é proferido com a voz e que tem algum significado, o nome também é palavra. Quando dizemos, por exemplo, verbo, né, ou palavra, queremos também significar um nome. Portanto, a palavra é um sinal do nome. Todo nome é palavra, mas nem toda a palavra é um nome. Há sinais que significam não só outras coisas, mas também se autorreferenciam. Né? Por exemplo, a própria concepção de verbo, palavra, nome. Né? No capítulo 5 e 6, nome e palavra correspondem-se através de sinais recíprocos, pois quando dizemos nome e palavra, estamos dizendo dois nomes, mas também duas palavras. Não só nomes, mas não só os nomes também são nomes, mas também quaisquer outras palavras o são, porque mesmo as conjunções e os verbos são nomes na medida em que nomeiam algo. Assim, todo nome é palavra e toda palavra é nome. No desenvolvimento dessa questão, né, no capítulo posterior, no capítulo 7, sistematizando essa questão, compreendemos que os sinais que significam-se reciprocamente, alguns não têm o mesmo valor, como sinal e palavra. Aquele que abarca mais coisas do que esta. Outros têm o mesmo valor, nome e palavra, e outros são idênticos. Por exemplo, o termo grego, onoma, e o latim nomen. De acordo com o capítulo 8, homem como signo é nome como coisa, significado animal racional e mortal. Um homem qualquer, então, não é homem, se por esta palavra entendemos meramente o signo. No capítulo posterior, no capítulo 9, né, embora as coisas que existam graças a outras coisas sejam necessariamente de valor menor que as coisas pelas quais outras existem, nem sempre o sinal é de valor menor que o da coisa significada. Por exemplo, coino, lamaçal. Mas conforme a regra, o conhecimento do lamaçal pelo qual o signo existe é superior ao próprio signo. Então, Adeodato, no capítulo 10, tenta demonstrar
desenvolve algumas concepções acerca do mostrar coisas como sinais. Depois de uma própria contestação de Agostinho, conclui-se que nada se pode ensinar sem sinais. Em tal momento, encerra-se o diálogo propriamente dito e Agostinho passa a discorrer sozinho. Né? No capítulo posterior, né, podemos compreender, né, que se sabemos o significado de uma determinada palavra, no capítulo 11, né, não é porque ela não ensinou, ela apenas o recorda a nós. Se não sabemos, apenas somos incitados pela palavra a procurá-lo. Ou seja, remetendo aqui a uma questão que é elaborada, né? Se Isaías disse, se não crerdes, não entendereis, é porque há uma diferença entre crer e entender, né? Ou seja, o que denota, né, diante dessa concepção, no que Agostinho desenvolve no próprio capítulo 12, é que existe uma verdade, né, depois de todas essas elaborações que nós fizemos aqui, né, iniciais, a partir do próprio texto, um bate-bola rápido com o texto, é que existe uma limitação da estrutura representativa da linguagem, no qual se erige a partir dessa concepção da designação da linguagem em relação às coisas mesmas, ou seja, uma verdade enquanto tal, uma verdade enquanto reverberação estrita da concepção de verdade, ela só pode ser revelada a partir de uma determinada interioridade, e a expressão da linguagem através, digamos assim, dessa concepção, né, representativa correspondente da linguagem, enquanto uma determinada tradução dessa correspondência da linguagem através de uma prerrogativa de intencionalidade ou de concordância acerca dessa linguagem não exprime a verdade dentro da concepção agostiniana, algo que de certa forma vai ser traduzido por uma própria leitura, inclusive do qual Lacan faz de Freud a partir da clínica psicanalítica. E aqui é muito interessante fazer esse paralelo, porque, né, lógico, há uma reverberação de uma pretensão teológica aqui em Agostinho, da justificação da verdade a partir da interioridade, né? Porque se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então como é que eu só poderia me comunicar com esse Deus através de uma linguagem equiparável, uma linguagem representativa, no qual o próprio Wittgenstein vai, de certa forma, colocar no Tractatus inicialmente, né, que toda correspondência lógica dentro de um mundo estruturado a partir de uma certa reverberação de correspondência que, de certa forma, tange ou arranha a realidade em uma certa proximidade de uma necessidade lógica dessas relações estruturadas. Posteriormente, Wittgenstein vai se desapegar disso, né? O segundo Wittgenstein, conhecido do Wittgenstein dos jogos de linguagem, né? Das investigações filosóficas, né? Vai se desapegar disso, mas inicialmente ele vai tentar estruturar uma linguagem lógica que é correspondente a partir de determinadas prerrogativas, por mais que não digam essa verdade ontológica acerca do mundo a partir dessa estrutura linguística, mas essa estrutura linguística, lógica, né, ela deve ser correspondente à quantidade de coisas existentes no mundo. Então, tudo aquilo que não pode ser dito dentro desse contexto não deve ser falado, não deve ser concebido, né, dentro dessa própria estrutura. Lógico que há uma questão aqui que Wittgenstein, né, segundo os comentadores do próprio Wittgenstein, ele não está querendo tocar uma verdade ontológica a partir dessa concepção lógica, mas ele diz que é possível, digamos assim, se aproximar da verdade dessas coisas a partir dessa estruturação lógica, algo que posteriormente ele vai mudar de ideia posteriormente nas investigações filosóficas, e ele vai assumir essas prerrogativas como jogos de linguagem. Mas o que é mais importante conceber aqui, dentro da própria psicanálise, o Freud, ou a leitura de Freud de Lacan, não vai se erigir a partir de uma linguagem que pretende traduzir uma concordância da linguagem a partir de uma determinada prerrogativa que se, digamos assim, traduz. O psicanalista não é um tradutor de um sintoma ou de um sonho que foi exprimido através da linguagem. Mas Lacan vai entender que é necessário um outro tipo de linguagem que seja capaz de descrever a linguagem, né? Eu sei que isso é problemático, né? Mas ele utiliza uma linguagem supostamente lógica, que se aproxima aqui, nesse primeiro sentido, desse Wittgenstein, né? Que é uma linguagem que procura descrever a linguagem através de uma metalinguagem, que é a linguagem lógica, que procura descrever as concepções de regras estruturais que reproduzem a linguagem. Daí surge a questão, né, do inconsciente estruturado como linguagem. Não se trata do psicanalista ser um tradutor dos significados e que o paciente concorde com o diagnóstico, né, do psicanalista, né, mas é uma tradução de uma linguagem específica que é estruturada a partir de outras regras que estejam para além
desse significado inicial, postulado aqui, inclusive, por essa externalidade da linguagem, no qual concebe aqui o Agostinho. O Agostinho já vai seguir por um outro caminho, né? Que é justamente a da internalidade, não é a linguagem enquanto estrutura, né, um consciente estruturado enquanto linguagem, mas é uma internalidade da linguagem que se reverbera a partir da ideia do Cristo, da verdade que ensina interiormente. Né? Ou seja, não é a palavra que nos ensina algo, mas os sentidos do corpo, quanto às coisas sensíveis, ou aumente enquanto as coisas inteligíveis. E aqui é uma questão interessante, porque seria basicamente um contraponto a inicialmente as reflexões que o próprio Descartes faz, né, afirmando que os nossos sentidos, né, e isso anteriormente, eu é bem anterior a Descartes, né, eles nos enganam, mas os sentidos eles são só capazes de apreender uma determinada prerrogativa, e a nossa mente que toma a palavra como significante maior e se engana. Não são os sentidos que nos enganam, mas a nossa impossibilidade de nos voltarmos para essa internalidade e conceber, né, que não é a palavra que diz a verdade a partir das coisas, mas é essa internalidade, segundo Agostinho. Então, quem a respeito das coisas inteligíveis muda de opinião à medida que é interrogado e arguido, faz porque não pode consultar sobre todas as coisas a sua luz interior. Em certo sentido, isso também está alinhado com Descartes, sim, a partir de um determinado ponto de desenvolvimento do raciocínio. Ele está afastado de Descartes, em certos aspectos ele está alinhado com Descartes, porque Descartes encontra nessa suposta internalidade da, digamos, da impossibilidade de dúvida do eu cogito, né, do eu penso, né, do cogito ergo sum, perdão, né, de conceber esse conhecimento supostamente cartesiano científico a partir de uma coordenação de validação da realidade que pode pensar, inclusive, a própria concepção. Uma das questões que ele coloca é justamente a concepção de perfeição. Então, se eu posso pensar a perfeição, é porque existe uma ideia de perfeição em mim, né, e algo em mim que, de certa forma, tem contato com algo, um tipo de conhecimento mais elevado, né, que corresponde a algo de divino que pode ser validado em relação à exterioridade por esse algo divino. Já no capítulo 13, né, voltando aqui para Agostinho, entendemos que ainda dentro desse contexto, que as coisas inteligíveis não cabem às palavras, nem sequer o pensamento de quem fala corresponder a uma concepção de verdade. Já vista que as palavras de quem fala a verdade, que conhece, podem ser iguais às daquele que fala algo que não sabe, ou se não se sabe se é verdade, ou também às daquele que mente. Também com respeito às coisas inteligíveis, no capítulo posterior, 14, se mostra ainda que pode ocorrer aquele que ouve, ao conhecer já as coisas que ouve, pense e a fala tenha pensado no seu significado, nem por isso se terá obtido a verdade por aprendizado. Então, no contexto geral, né, o discípulo aprende quando reflete, segundo sua vontade interior, sobre as palavras do mestre, e não assim que o mestre professa sua disciplina. É um processo de internalização, né, de remontagem digamos assim, da reflexão a partir dessa, digamos, desse retorno, dessa internalidade, do passar pelo crivo da linguagem a partir do âmbito da reflexão, dessa internalidade que vai assumir essa prerrogativa, digamos assim, de alusão a reflexão, a verdade, né? Então, quando a reflexão é simultânea à exposição do mestre, pensa-se que se apreende pelo mestre, mas o mestre é um mero administrador desse sentido. E aí, para Agostinho, só há o mestre, esse mestre está no céu, e a partir da nossa internalidade, né, que podemos, de certa forma, conceber algumas prerrogativas a partir dessa alusão de um método mais adequado, né, de utilizarmos do conhecimento. Ainda há outra questão, né? A utilização que o próprio Agostinho faz de algumas citações da Bíblia, né, e de alguns autores, né, na passagem do capítulo 5, onde ele utiliza o próprio apóstolo Paulo, né, trecho extraído de Coríntios 1,19, ele diz: não havia em Cristo o sim e o não, mas somente havia nele o sim. Apenas a utilização de um recurso é apenas a utilização de um recurso por parte de Agostinho para mostrar a Deodato que tanto os nomes gramaticais quanto as conjunções e os verbos, né, como o sim, né, que em latim é est, são todos nomes na medida em que nomeiam algo. No caso, o recurso é persuasivo, né, entendemos que é persuasivo, e a Deodato acaba não só aceitando o argumento de apelo à autoridade de São Paulo, mas também acaba pedindo mais autoridades.
Aí abre aspas, né? Rogo-te que procures algum daqueles em que se conhece máxima autoridade na arte da palavra, para demonstrar o que desejas. Né? Capítulo 5, página 303. Aqui há outras citações, né, nos capítulos posteriores de Isaías, né, na página 319, que se faz presente também no famoso Sermão 43 do próprio